Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde você tem muitos insights profissionais acerca de experiência do cliente, empreendedorismo, desenvolvimento humano e até sobre a sua carreira. Hoje eu converso com o Dr. Francisco Mota, médico com mais de 15 anos de experiência em saúde ocupacional, com formação e prática em atendimentos em saúde mental. E o meu tema hoje é saúde mental no ambiente profissional. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Acho que esse tema nunca teve tão em voga, né? Pois é, Giovana, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu acho que é um momento importante, é um tema extremamente pertinente. Acho que a gente nunca falou tanto em saúde mental quanto nesse último ano e meio, em função de tudo que está acontecendo. Mas o tema é um tema extremamente relevante e é muito bom estar aqui para poder falar sobre isso. Sem dúvida, tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, das pessoas que vão estar aqui assistindo o programa, vão se beneficiar desse conteúdo tão valioso, que é poder estar aqui conversando um pouco contigo. E, doutor Francisco, para a gente já iniciar a nossa conversa aqui, eu creio, eu percebo, não sei se é uma percepção só minha, mas que existe muito preconceito ainda quando se fala em saúde mental no Brasil, e eu imagino que esse tema seja ainda mais delicado quando a gente fala em ambientes profissionais, em ambientes corporativos. Você acredita que, nesse sentido, a cultura corporativa já está mostrando mudanças, com um olhar mais atualizado sobre o tema, ou não? Interessante você falar sobre isso, porque nós vivemos no país com o maior índice de ansiedade no mundo. Então, quando a gente fala de preconceito sobre saúde mental, sobre essa temática, sobre a abordagem disso, num país que tem o maior índice de ansiedade no mundo, isso já fica curioso. Hoje a gente sabe que os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, eles já são a terceira causa de afastamento do trabalho. Então, isso tudo faz com que essa questão do preconceito fique ainda mais pesada, né? Eu entendo que, diante de tudo que a gente está vivendo, diante de todo o estigma que vinha carregado, né, a psiquiatria, a saúde mental como um todo, esses transtornos muito carregados de um estigma, de um preconceito muito intenso, as mudanças que vieram fizeram com que as pessoas despertassem mais para o assunto. Em relação ao mundo corporativo, eu acho que sim, né, eu vejo que sim, que as companhias, que as empresas estão cada vez mais atentas a isso. Talvez não de um modo atualizado, como a tua pergunta, tá? Eu acho que ainda falta muito, é um caminho muito longo a se percorrer, né? Algumas pesquisas recentes, tem uma pesquisa recente de uma startup de recrutamento e seleção, com mais de 480 profissionais de RH, né, empresas até 500 funcionários, 93% disseram que as empresas sim tiveram alguma demanda relacionada à saúde mental. Entretanto, 70% não estavam preparadas e não sabiam o que fazer com isso. Então, essa questão do olhar atualizado, eu acho que ainda a gente está muito no começo desse processo. É um processo extremamente importante. A prática, tanto da saúde mental quanto da saúde ocupacional, que são as minhas duas vias de trabalho, mostram isso, tá? Que cada vez mais essa demanda aumenta, a procura aumenta. Entretanto, as empresas ainda estão muito limitadas em como ajudar. Isso talvez seja não o desinteresse da empresa, não uma questão de não saber exatamente o que fazer como companhia, mas as pessoas como um todo ainda estão sem saber como auxiliar os seus funcionários, né? O próprio RH se pergunta quem cuida da gente numa situação dessa. Então, a demanda está aí, o público está aí, mas as empresas ainda têm muito o que fazer, né? As práticas hoje em dia ainda são muito de apagar incêndio, de tentar soluções muito superficiais. E a gente sabe que a coisa é um pouco mais aprofundada do que isso, tá? Esse olhar atualizado é que eu acho que falta, e a partir do momento que começarem a entender de fato o que está acontecendo e como trabalhar isso, a gente vai ter um ganho exponencial em cima de afastamentos,
transtornos mentais no trabalho, diminuição de burnout, diminuição de ansiedade, depressão, as questões relacionadas à falta de comunicação ou uma comunicação ineficiente dentro da empresa, para que isso não acabe desencadeando outros transtornos, né, problemas relacionados à saúde mental. Mas é fato que as empresas vão precisar se atualizar, não vai ter jeito, né? Porque no cenário que a gente vive hoje, né, com as pessoas precisando ir para casa, trabalhar de casa, muitas vezes sem ter esse costume, as pessoas estão tendo que se adaptar a novas realidades. Outra coisa também que eu acho muito urgente, né? Ontem mesmo eu vi uma estatística de a cada 425 brasileiros, um morreu de Covid. Ou seja, nós vivemos em luto. E esses profissionais, boa parte desses profissionais estão em luto também, né? Então essa questão que você levantou da mudança, dessa adaptação, o nosso cérebro trabalha de forma automatizada na maioria das vezes, né? Porque isso gasta muito menos energia. Então, pela neurociência, a gente explica isso. Por que às vezes a gente pega o carro e vai pensando em outra coisa e chega no destino, né? Porque são procedimentos automatizados. Quando, de repente, as pessoas se pegam tendo que mudar totalmente a sua rotina, onde o seu local de descanso passa a ser o seu local de trabalho, onde tudo aquilo que acontece dentro de casa reflete no trabalho, o que acontece no trabalho reflete em casa de uma forma muito mais interligada, o cérebro precisa parar e precisa reorganizar. E nessa hora, muita gente não consegue fazer. O que é interessante é que você vê em muitas pessoas, se a gente for fazer uma pesquisa de boca a boca, né, nada científico, mas conversando com algumas pessoas, você percebe que no início foi algo traumático, mas que se adaptaram, muitas se adaptaram, e hoje têm a dificuldade em pensar no como vai ser daqui para frente se a empresa exigir determinadas posturas ou determinadas frequências ao local de trabalho presencialmente, como é que vai ser essa dinâmica? Porque essa adaptação é fundamental. Para outras, é extremamente caótico. Para essas pessoas que tiveram uma maior dificuldade, essas sim acabam desenvolvendo ansiedade, algumas depressão, outras acabam apresentando questões relacionadas a toque. Então, isso tudo fez com que, de fato, as pessoas tivessem que se readaptar. E aí cabe, eu acho que uma pergunta para as empresas, as empresas estão dispostas a essa adaptação? Porque um discurso que eu tenho escutado muito é quando tudo voltar ao normal, uma vez que você já modificou todo o processo, uma vez que boa parte das pessoas não parou de exercer a sua atividade, ela só mudou a forma, né? Também não gosto da expressão novo normal, mas é um novo modelo. Então, esse novo modelo, as empresas estão dispostas a bancar isso, as empresas estão preparadas para isso, para entender que as demandas que surgiram não são as mesmas que existiam, porque agora a organização de todo mundo mudou. Então, isso também faz hoje com que muita gente esteja ansiosa e preocupada com a pergunta: e se a minha empresa exigir, e se eu tiver que voltar, como é que vai ser? Porque essa adaptação ela foi necessária. Sem dúvida. E, Francisco, quando a gente fala nos desafios, né, quais são hoje os grandes desafios quando a gente fala em saúde mental no ambiente corporativo? Você já começou a citar aí algumas coisas, mas de forma sistematizada, assim, o que você acha? Eu acho que hoje o principal desafio dentro das empresas é esse vínculo de confiança entre o funcionário e a companhia, entre o seu RH, entre o seu supervisor, coordenador, gestor direto, essa confiança para que os problemas de saúde mental sejam tratados sem esse preconceito, sem esse peso, e que sejam entendidos como parte de um processo de saúde como um todo. Tá? Então, o que eu vejo muito são empresas buscando desenvolver programas ou desenvolver pequenos projetos que eles são ou de curto prazo,
ou eles são, como eu falei, superficiais. E não dá para tratar um assunto, esse tipo de assunto, pessoalmente, eu acredito que não dá para tratar com essa superficialidade, uma vez que você está lidando com o emocional dos indivíduos. Indivíduos que têm seus problemas pessoais, seus problemas profissionais, suas questões, seus objetivos, suas metas, mas que precisam atender a uma demanda da empresa. E muitas vezes o problema não está na empresa e a empresa não consegue ajudar. Ou o problema é interno e esse funcionário também não consegue ser ajudado. Tá? Muitas vezes a cultura da empresa não está transformada para o que a gente está vendo hoje. Né? O nosso modelo de trabalho ele ainda é muito pautado no que foi a Revolução Industrial, né? Aquela coisa do horário rigoroso, das pessoas entrarem no mesmo horário, almoçarem no mesmo horário e saírem no mesmo horário, aquela rotina toda que faz com que, muitas vezes, com o dinamismo que a gente tem hoje na nossa vida, os indivíduos não consigam dar conta de tudo ao mesmo tempo. Né? Então, hoje, as informações chegam para a gente de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu não estou falando muito tempo atrás, mas vamos botar aí década de 90, né? Década de 80, 90, a informação que chegava para a gente chegava quando a gente estava em casa. Não existia esse contato direto, imediato. A pessoa saía para trabalhar e ela só recebia recados no final do dia. Hoje a coisa é muito imediata. Então, um funcionário recebe um e-mail e, ao mesmo tempo, recebe um WhatsApp para avisar que chegou um e-mail e uma ligação. Então, as demandas estão cada vez maiores. E eu acho que nisso que as empresas precisam olhar, né? Você cobrar uma produtividade, você cobrar uma meta, você cobrar que o funcionário faça o seu papel, é o que a gente espera. Porém, eu tenho visto uma crescente de cobranças exageradas, né? Uma cobrança numa velocidade que muitas vezes as pessoas não conseguem atender. E nessa de não atender, elas começam a desenvolver uma série de angústias, de sofrimento, tensão, né? E quando a gente fala, fazendo o link com a questão do home office, né, você está dentro do seu lar, do seu ambiente de conforto, vivendo sob tensão. Então, o olhar da empresa tem que ser muito cuidadoso e eu diria até carinhoso com as pessoas, de entender que demandas são demandas, cobranças são cobranças, mas vamos botar isso na balança, vamos tentar olhar para o indivíduo, saber se aquele indivíduo é capaz de entregar aquilo que se quer no tempo que se precisa, né, ajudar, auxiliar. Eu acho que falou-se muito em ajuda, em solidariedade, está faltando um pouquinho desse olhar. Eu acho que esse é o grande desafio, né, entender que as pessoas passam por dificuldade e essa dificuldade precisa ser tratada de uma forma humanizada. Falar em medicina humanizada, em psicologia humanizada, para mim é um absurdo, porque isso está inserido no contexto. Mas falta esse olhar humanizado, né? Acho que as empresas precisam desse cuidado. Algumas companhias eu já tenho visto movimentos de criarem, inclusive, setores e pessoas responsáveis pelo cuidado de saúde mental, desvinculando de RH, desvinculando da saúde ocupacional, mas tendo alguém para olhar especificamente para a saúde mental dos seus funcionários. E eu acho isso muito interessante. Muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu ia te fazer justamente uma pergunta nesse sentido, né? Considerando que você já pontuou que ainda tem movimentos rasos, né, nesse sentido, hoje, quais são as estratégias que você tem visto que estão valendo a pena, que estão sendo bacanas, tal, que estão num bom caminho para trazer um pouco mais de conforto para os seus profissionais, que as empresas estão fazendo? Sim. A pandemia trouxe uma necessidade de busca por auxílio. Tá? E num primeiro momento, quando eu falo raso, obviamente que eu não estou falando que seja raso no sentido de não dar resultado, mas como empresa, eu acho que precisa de um pouco mais. O que mais se viu foram empresas buscando, dentro da sua estrutura de plano de saúde, de assistência médica,
teleconsultas, teleatendimentos, orientação para busca de profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas em geral, mas que isso não fica sob uma gestão da própria empresa. Então, é importante que a empresa faça uma gestão. Eu acho que a grande estratégia hoje, para tudo, e eu falo isso, dentro de saúde ocupacional, a gente tem também uma mancha aí, quem está assistindo, que já passou pela experiência de um exame médico, né? Eu escuto muito isso. Faz aquele exame que a gente vai lá, só verifica a pressão, pergunta se está tudo bem e vai embora. Porque esse peso vem sendo carregado. Então, modificar a saúde ocupacional, para mim, também foi um trabalho de gestão. É você olhar para a saúde do funcionário como um todo. Quando você tem, além disso, uma gestão de saúde mental, isso se torna muito significativo, tem um peso muito importante. Então, em vez de direcionar para fora, trazer para dentro da empresa alguém que tenha esse olhar. Seja uma equipe de psicólogos, mas que tenha gestão, que tenha feedback, que tenha retorno, para não ficar algo só de atendimento e nada ser feito. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta você buscar uma estratégia de colocar um profissional desse dentro da empresa se você não sabe o que vai fazer adiante. Então, por isso que eu falo de gestão. Trazer alguém que faça esse olhar e que saiba conduzir isso sem expor, respeitando toda a questão ética, mas buscando um resultado para o colaborador, para o funcionário e para a companhia, é super importante. Então, muitas vezes, trazer só alguém para fazer consulta ou para fazer um atendimento ou um teleatendimento não traz o resultado esperado, porque precisa de alguém para ter esse olhar. Eu acho que, dentre as estratégias todas que as empresas tentaram fazer, além de botar videoaulas de meditação, estímulo à prática de atividade física, estímulo de alimentação saudável, de uma vida mais saudável, não adianta você simplesmente direcionar para fora. E eu falo isso por vivência que eu tenho dentro de empresas desses últimos 15 anos. Não adianta direcionar, você tem que trazer, tem que ter a resposta, tem que ter o resultado desse trabalho. Então, essa estratégia é fundamental para qualquer companhia que queira buscar um bom resultado, de saúde mental para os seus funcionários. Isso reflete nas pesquisas de engajamento, isso reflete na satisfação, na vida profissional de todo mundo. Você conseguir fazer isso, acho que é o grande sonho, mas é uma estratégia viável, sabe? Muitas vezes as pessoas esquecem disso, direcionam para fora e não trazem um pouquinho dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade da companhia, mas também uma responsabilidade social de cada um de nós. É interessante você falar isso, porque realmente, quando a gente quer que algo saia da melhor maneira possível, você faz o quê? Você toma posse dessa atividade. Isso, a gente faz isso no nosso trabalho, a gente faz isso no nosso dia a dia, e a mesma coisa que você está falando é isso. Então, se você quer que dê certo de fato, que tenha os melhores resultados, não adianta só terceirizar, ainda mais de uma maneira tão simplista, tipo mas sim realmente fazendo a gestão. Perfeito, achei incrível. E lembrando que quando a gente cuida, dos nossos talentos, a gente está sendo muito estratégico como companhia, porque ter os melhores talentos significa ter os melhores resultados. Então, se você acredita, como empresa, nas contratações que você fez até então, no tanto que você tem investido nas suas pessoas com treinamentos, cursos e etc., na experiência e na vivência e do conhecimento dessas pessoas acerca da sua solução. Então, nada mais coerente do que agora, e num momento complexo, desafiador, digamos assim, como esse, você também cuidar dessa parte tão importante que está atingindo tanta gente, está atingindo todo mundo, lógico. Sim, faz parte de um conjunto. Se você quer alguém saudável, você precisa olhar também para a saúde mental. E a saúde mental engloba uma série de coisas, que é toda uma bagagem, toda uma experiência, toda uma vivência. E tudo que acontece fora da empresa, que aquele indivíduo carrega. E muitas vezes ele não está sendo produtivo
eu escuto às vezes histórias de funcionários, né, de gestores que procuram, olha, funcionário nunca me deu problema e agora ele está apresentando isso. Cara, bom você ter trazido. Você conseguiu pescar alguma coisa? Traz esse cara aqui para a gente conversar. Vou conversar com ele para tentar entender. Porque muitas vezes esse olhar falta, né? Olham-se os números, a produtividade, se o funcionário tem um absenteísmo alto, se ele falta demais, se ele sai mais cedo. E poucas pessoas pelo menos paravam para pensar que ele poderia ter algum outro problema por trás. E hoje a gente já consegue ver esse movimento. Como eu falei, ainda com uma certa dificuldade, porque ainda existe um preconceito, porque as pessoas não foram treinadas ainda para esse tipo de abordagem, mas a coisa está caminhando. É um longo caminho, volto a repetir, é um longo caminho, mas é um caminho prazeroso. Acho que o resultado final é sempre muito bom. Bacana. Doutor Francisco, com relação, eu queria que você pontuasse para a gente, para quem está nos assistindo, com relação às boas práticas dos próprios profissionais. É claro, a gente fala isso com todas as pessoas, com todos os indivíduos, mas em se tratando aqui de um ambiente profissional e do tema em si, quais são as boas práticas que os profissionais podem cultivar para que a sua saúde mental esteja sempre em dia, para que ele esteja bem, para que ele perceba que algo não tá tão bem com ele, o que ele deve fazer também neste momento? Fala-se muito e pratica-se pouco, né? A gente brinca com isso, mas é uma verdade, né? Então as pessoas cada vez reclamam muito da falta de tempo. Então, eu quero dizer para quem está assistindo, esse é o seu bem mais precioso. Então, a falta de tempo, muitas vezes, é um tempo mal gerido, mal organizado, e que a gente precisa respeitar, né? Se a gente não respeitar o nosso próprio tempo, o nosso próprio limite, ninguém vai respeitar, ninguém vai fazer pela gente. Então, partindo do básico, né, de uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, horas de lazer, convívio com a família, isso tudo a gente já sabe. E ainda assim as pessoas reclamam que não conseguem. Então, o primeiro conselho que eu dou é: faça uma boa gestão do seu tempo, se organize, valorize isso, né? Então, tanto para quem está trabalhando presencialmente, quanto para quem está em home office, saber organizar as suas demandas, saber negociar com as suas chefias, com os seus gestores, prazos, horários, tempos disponíveis, porque para você poder fazer uma boa alimentação, você precisa ter tempo de sentar e almoçar. Não dá para almoçar fazendo reunião, não dá para almoçar em 15 minutos e sair correndo porque tem algo para fazer. Você precisa ter o tempo da atividade física, 30 minutos por dia. Que horas você vai fazer isso, né? Convive com a família, os horários junto com a família, isso é importante. O momento de meditar, e não precisa ser essencialmente uma meditação, mas aquele momento em que você para, você vai ouvir uma música, você vai relaxar, tentar esvaziar um pouco a cabeça. Tudo isso é importante, tudo isso a gente deveria fazer. Talvez não dê para fazer todo dia, vamos ser realistas aqui, talvez não dê, mas ter isso também como um compromisso. Esse é um compromisso que a gente precisa ter, porque à medida que o tempo vai passando, esse tempo você não recupera, ele não volta. Então, é preciso começar a praticar isso desde agora, para que a gente construa uma saúde mental boa para o futuro, né? Se a gente for pensar na expectativa de vida, a gente quer chegar bem, não adianta simplesmente chegar. Então, isso é extremamente importante. É um conselho, na verdade, é um pedido que eu faço às pessoas, principalmente às pessoas que sentam comigo, para se organize, se dê o tempo, respeite os seus limites, né? Saiba negociar aquilo que você vai fazer. O resto são práticas de vida saudável que a gente escuta falar para todo tipo de profissional, de especialista, né? As pessoas sempre prezam por marcar em cima da atividade física, da alimentação e tal, mas eu falo, respeite o seu tempo, respeite os seus limites. Eu acho que falta isso em boa parte dos profissionais, né? Querer mostrar demais ou querer fazer demais, às vezes sobrecarrega. Saber negociar isso, dizer não em alguns momentos é importante.
E às vezes imagino que isso desencadeia um sentimento de frustração, de ansiedade, porque quando você não consegue gerir o seu tempo, você vai deixar pendências, e aquilo vai te deixar mal, vai te fazer sentir culpado, culpada. Então, você imagina, eu nunca tinha parado para pensar, e o quanto que isso me elucidou também, olha só, imagino que esteja elucidando a todo mundo que está podendo nos assistir agora, o quanto que, por vezes, uma gestão de tempo sem qualidade pode desencadear, né, ansiedade, culpa, sentimentos que vão levar as pessoas para um esgotamento mental. Né? Perfeitamente, exatamente isso. Então você sente culpa porque você não está, de repente, conseguindo ler todos os seus e-mails, porque você não está conseguindo fazer todas as entregas que você não soube negociar adequadamente, não soube você mesmo dizer não, né? Não soube elencar prioridades, tem coisa que é urgente, tem coisa que é importante, você tem que saber medir esse negócio, e aí você se sente culpado porque você está trabalhando demais e está dando menos atenção para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para o seu marido. Então... eu brigo com as pessoas, a gente fala de prioridades, e eu falo, não existe prioridade. Prioridade é uma, né? Verdade. Então está lá em cima da tua lista. Se aquilo não é o mais importante, tira dali e bota o que é o mais importante, e resolve o que é o mais importante, ou tenta... Mas tudo isso somado ao dia a dia, né? Então é claro que o nosso olhar aqui, a gente está num programa que tem essa questão, né, profissional, nosso olhar é muito profissional, mas somos indivíduos. Então, somada a essa culpa que você fala da entrega profissional, você tem uma outra culpa, que é a culpa de não poder estar com os amigos, de não estar com a família, de não fazer uma ligação, de não ter o contato, né? Como é interessante, a gente faz inúmeras ligações por dia, eu recebo pacientes, e às vezes me cobro de não ter feito uma ligação para minha mãe, por exemplo, para saber como ela está. Então, isso é uma boa gestão, é você saber organizar e saber respeitar esse tempo. Isso para a saúde mental, isso é incrível. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil. É difícil, ainda mais no mundo dinâmico que a gente vive, né, onde toda hora chega uma novidade. Mas é importante que se faça isso, tá? Mas com um pouquinho de atenção para o tema, com um pouquinho de disciplina, a gente consegue. A gente vai acordar, de repente, um pouquinho mais cedo aqui para esticar melhor o dia, ou então a gente vai, como você mesmo falou, observar o que é prioridade, o que não é, e tem coisas que você pode, de repente, tirar da tua agenda, que já não está sendo Você falou muito bem, né? A qualidade, é fazer uma gestão com qualidade. Com qualidade. Não simplesmente lotar uma agenda. Perfeito. Nossa, doutor, eu aprendi demais aqui hoje, demais. Estou muito grata pela sua presença aqui no Conexão Cliente. Tenho certeza que essa semana todo mundo que assistiu o programa vai ser aí inundado por esse conhecimento, por esse seu conteúdo valioso. Quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que seu tempo é curto, mas que generosamente você cedeu aqui a sua agenda para estar falando um pouquinho para a TV Max para a gente. Giovana, eu que agradeço de novo o convite, né? Muito bom a gente ter essa troca, a gente poder falar sobre esse assunto, poder falar de uma forma mais clara, mais objetiva. Eu tenho esse viés de não entrar muito na questão técnica, né? Nas minúcias técnicas. O papo aqui é direto mesmo, para a gente tentar refletir um pouco, né? Então eu agradeço demais o teu convite, espero que as pessoas tenham de fato gostado do que a gente conversou e que possam pelo menos refletir em um ponto, se de tudo isso que a gente falou elas conseguirem pegar um insight, uma referência e pelo menos pararem para refletir, eu já vou ficar muito feliz. Eu tenho certeza que sim. Doutor, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o seu conteúdo, sobre onde até o senhor atende, quais são as redes sociais, como as pessoas conseguem lhe acessar? Podem me acessar via LinkedIn, né? É só procurar Francisco Mota, o Mota com 2 T's, né? Ou no Instagram, eu acabo usando bastante o Instagram, que é DR de doutor, né? DR Francisco Mota, Mota com 2 T's, tudo junto. É fácil de me achar. Quem tiver interesse, quiser conversar um pouco, eu estou lá à disposição, tá? Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Nós vamos nos despedindo por aqui.
agradecendo também a audiência, as pessoas que têm nos acompanhado, lembrando sempre que todos os temas que nós trazemos aqui são um pedido de vocês que nos assistem. Então, continue mandando para cá nas redes sociais da Max ou até mesmo na minha. Qual o tema que você gosta? O que você quer ouvir agora? Tá bom? Boa semana. Nos vemos na próxima. Um abraço. Obrigada, doutor. Tchau, tchau.